O multiverso chegou para ficar, porque o primeiro episódio de What If, a primeira série animada da Marvel Studios, finalmente chegou ao Disney Plus com a história da Capitã Carter. Mas será que foi tudo isso mesmo? Foi um bom começo ou podia ser melhor? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. O mercado de programação vem trazendo grandes oportunidades e para você se preparar para todas elas e crescer o seu rendimento mensalmente e até diariamente, está na hora de você se tornar um programador completo com o pacote Full Stack Master da Dunk Code, o curso que vai te capacitar para o mercado para brigar pelas melhores vagas, e isso porque a Dunk tem os melhores e mais completos cursos do Brasil e você pode começar agora mesmo. São 20 cursos com mais 2.500 aulas e 200 projetos práticos com atualizações constantes, onde você vai desenvolver sites, sistemas e apps web nativos, além de aprender Node.js, Python, Firebase e até inglês e marketing digital para programadores. E a Dunk Code ainda oferece suporte personalizado, acesso vitalício, certificados oficiais e se liga só 30 dias de garantia. Então não perde tempo para mudar de vida e clica no link aqui na descrição ou no comentário fixado. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao XP TV. Contextualizando brevemente, depois de WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e mais recentemente Loki, chegou a vez de What If, que assim como nos quadrinhos, promete retratar as realidades alternativas do universo da Marvel. E desde o começo a ideia de adaptar os conceitos de What If foi simplesmente genial, principalmente pela liberdade que isso traz para o universo e o próprio formato em animação que também consegue trazer muitas possibilidades sem que precise necessariamente usar os atores dos filmes em tantos efeitos visuais a cada episódio. A revista What If surgiu originalmente em 1977 e partiu de uma ideia de três grandes líderes da Marvel. Primeiro o Art Goodwin e o Stan Lee, que eram editores-chefe na época, e principalmente o excelente roteirista Roy Thomas, que comandou boa parte da primeira leva de edições. No Brasil, o selo chegou sendo chamado como O que Aconteceria Se, e mais recentemente aqui no Brasil começaram a se aproximar mais do original com apenas E Se, pela editora Panini. E a premissa da série, como eu disse, era realmente imaginar o que aconteceria se alguns dos eventos do universo Marvel tivessem acontecido de maneira diferente. E essa ideia dos quadrinhos, que a primeiro momento parece simples, criou um título simplesmente adorado pelos fãs e realmente fascinante em diversos volumes desde a sua criação, e que ajudou a definir o conceito de multiverso na Marvel, algo que inclusive já vinha sendo feito na DC muito tempo antes. E eu sempre achei muito interessante tudo isso, e agora, na Marvel Studios, finalmente poderíamos ter uma adaptação digna da obra original. Mas será que a série cumpriu com a sua proposta nesse primeiro episódio? Já comenta aqui embaixo, superou ou ficou abaixo das suas expectativas? E bom, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro episódio trouxe a história da Capitã Carter, com mudanças que refazem muito do que a gente já viu lá em Capitão América, o primeiro Vingador, mas agora recontando por outro lado e outro ponto de vista, justamente da personagem Peggy Carter. E logo no começo temos uma introdução nesse conceito de What If apresentado por um Vigia, essa raça que já tinha aparecido lá em Guardiões da Galáxia Volume 2, na função de observar e registrar os eventos que ocorrem no universo sem jamais interferir. E agora temos o Vigia mais conhecido da Marvel, o Ato, atuando como narrador, assim como também acontecia nas histórias clássicas, demonstrando como que esse multiverso traz infinitas possibilidades, partindo apenas de um diferente caminho seguido por alguém, onde um simples gesto da Peggy Carter de permanecer no local dos testes do soro de super soldado foi o ponto de partida para tudo mudar e ela receber o soro ao invés do Steve Rogers. E até que essa personagem da Peggy Carter, inclusive com a atuação muito boa da Hayley Atwell, e toda essa sua transição como Capitã Carter foi bem feita, bem trabalhada, considerando o tempo que a gente tinha no episódio, inclusive com batalhas e cenas de luta bem empolgantes que tornaram a ação do episódio outro grande acerto. A animação em si, como um híbrido de 2D e 3D, e mesmo que, como eu sempre digo, eu prefiro as animações em 2D, eu sinceramente gostei da proposta, eu achei bonito o visual como um todo. O próprio Steve Rogers, mesmo que não tenha assumido o manto de Capitão América nessa versão, foi outro grande destaque do episódio, curiosamente ficando responsável por controlar uma armadura criada pelo Howard Stark, a Hydra Stomper, e que ainda por cima usa como energia
seria o próprio Tesseract, onde o desenvolvimento das armaduras que o Homem de Ferro teria começariam antes mesmo do Tony Stark nascer. Além de toda a base da história vir justamente desse projeto do soro do super soldado, a gente ainda tem diversas referências ao primeiro filme do Capitão América, a começar pela missão de resgate do Comando Selvagem ou até mesmo a luta no trem onde Bucky Barnes acaba caindo, mas nessa versão ele quase cai porque é salvo pela Peggy Carter, dizendo inclusive que ela quase arrancou o braço dele, o que já conecta diretamente ao próprio destino que ele tem como o Soldado Invernal no universo principal e que não voltaria a acontecer aqui. E por fim temos o futuro, onde a Capitã Carter vai parar depois de empurrar aquele monstro bem parecido com o ser cósmico Shumagorá pelo portal, o que acaba sendo justamente uma reinterpretação da primeira cena lá do primeiro Vingadores, com o Nick Fury e o Gavião Arqueiro realizando testes com o Tesseract. Nesse exato momento que a gente também teria o Loki aparecendo e causando toda a ameaça que uniria os Vingadores depois. Mas agora, com a presença da Capitã Carter, já abre caminho para muita coisa mudar no destino da equipe. E até mesmo o Caveira Vermelha, que eu achei muito legal de aparecer, ele não iria parar lá em Vormir, como a gente descobriu em Guerra Infinita e em Ultimato, já que ele não foi teleportado pelo Tesseract. Mas afinal, essa é a graça de todas essas possibilidades no multiverso, não é mesmo? Porque o grande acerto das histórias de What If justamente eram colocar em prática esse exercício de imaginação que os leitores sempre faziam, tudo que os fãs sempre se perguntavam indo para as páginas e agora para as telas, sem precisar necessariamente alterar o cânone do universo da Marvel. Mas aí é que está a principal diferença, porque como já confirmado pelos próprios produtores, há grandes chances de What If impactar e trazer novos elementos para o MCU no futuro, o que deixa em aberto a possibilidade de diferentes personagens dessas incontáveis realidades, no caso se eles derem certo numa grande aceitação do público, chegarem de alguma forma ao universo principal. Uma crítica bem interessante que pode ser feita, que não chega a incomodar, mas vale destacar, é justamente as consequências da Peggy Carter se tornar a Capitã Carter e, mais que isso, como os outros elementos em torno dela, que são tão diferentes, não chegam a influenciar necessariamente tanto as coisas no final das contas. Por vezes parece um tanto preguiçoso, principalmente se a gente pensar o quanto de caminhos se abrem a partir desse conceito de What If, que provavelmente é o maior ponto negativo que eu consigo encontrar nesse começo de What If. Podia ser melhor, mas para mim foi um bom começo, certamente com potencial para expandir ainda mais o multiverso da Marvel. Mas agora me diz, o que você achou desse primeiro episódio? Você gostaria de ver a Capitã Carter nos cinemas? Comenta aí e não esquece, se inscreve nesse canal com o sininho ativado para acompanhar nossa cobertura com as análises detalhadas sobre os novos episódios toda semana. E não vai embora ainda, confira esses novos vídeos que eu separei para você e eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.